E vamos falar do grande jogo que acontece neste domingo entre Santos e Bahia na Vila Belmiro. Jogo marcado para as 20 horas e 30 minutos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Lembrando que na estreia o Santos perdeu para o Vasco de virada lá em São Januário e o Bahia acabou empatando em casa contra o Corinthians em 1-1. E olha, o Corinthians que venceu o Vasco agora há pouco por 3-0. E o Ceará que venceu o Grêmio por 2-0. É o Campeonato Brasileiro já começando a esquentar, como se diz, o fundo da panela. Meu Deus do céu. Espero que o Santos amanhã faça parte dele também lá na Vila Belmiro. Mas antes aqui, só um recadinho aqui, ó. A CBF soltou uma nota aí, um ofício aí para os clubes e para as federações que vai punir os jogadores que subirem na bola durante o jogo. Portanto, o Soteldo e o Mendes Depay lá estão avisados que não podem mais subir na bola. É claro que para você subir na bola, você tem que ter um pouco de habilidade também, porque tem muito canelinha de pardal aí que joga bola, que se subir, a bola vai derrapar de um lado e ele vai cair do outro. Eu mesmo eu acho que eu caio até para trás, mas é claro que o cara para subir na bola tem que ter essa habilidade. Agora, o Soteldo e o Depay vai ter que tomar cuidado, porque além de subir na bola e o árbitro vai punir com cartão amarelo e marcar tiro livre indireto para o adversário. Então, estão avisados o holandês e o venezuelano. Não podem mais subir na bola. Tem que respeitar a bola. Não pode, porque diz que dá confusão ou então humilha muito o adversário. Tem que dar o troco. Se quando você é humilhado dentro do futebol, você não pode partir para a ignorância. Você tem que procurar jogar, fazer aquilo que o Vasco fez com o Santos no final do campeonato. Foi ruim para os Santistas, mas para eles foi legal. Eles deram o troco lá no final do campeonato. Subiram na bola, mostraram. Então, isso daí faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Quando o Soteldo subiu na bola contra o Vasco, mas no final do campeonato, quem levou a pior foi o Santos. E os caras saíram fora da zona do rebaixamento. Então, eu vejo o futebol um pouco diferente. O pessoal leva muito a sério esse negócio aí de daí uns dias você vai ser punido em dar uma caneta no adversário, dar um chapéu no adversário, você vai ser punido, porque você vai tirando a essência do futebol, você vai tirando aquilo de bonito, de legal que tem dentro do futebol, então fazer o quê? Vai ficar meio que complicado. Mas olha, a realidade é o grande jogo de amanhã entre Santos e Bahia na Vila Belmiro. O Santos necessitando da vitória. Quem que não necessita de uma vitória na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Todo mundo, todo mundo. Mas é claro que o Santos já está lá naquela zona, como se diz, naquela buraqueira que o Santos terminou em 2023. E até agora, no início do Campeonato Brasileiro, não conseguiu sair, porque se encontra lá. Então, por isso que é interessante, sim, essa vitória do Santos amanhã contra o Bahia. Vai ser jogo fácil? Claro que não vai. Claro que não vai. Ó, o Santos jogou contra o Rogério Ceni como treinador. O Rogério Ceni, treinador, não jogador. O Santos jogou 10 jogos contra o Rogério Ceni. Teve 2 vitórias. Por incrível que pareça, as 2 vitórias foram contra o São Paulo. Um empate e o Santos perdeu 7 jogos para o Rogério Ceni. Então você vê que o Rogério Ceni, além de tudo, ainda ele é largo como treinador contra o Santos. Contra o Santos. Eu me lembro muito bem que naquela passagem do Rogério Ceni no Cruzeiro em 2019, que me parece que foi 8 jogos do Rogério Ceni, parece que foi 8 jogos. A única vitória do Rogério Ceni foi contra o Santos do São Paulo. Ele venceu por 2-0. Por incrível que pareça, o ano que o Cruzeiro caiu, mas ele conseguiu vencer o Santos, a única vitória do Rogério Ceni pelo Cruzeiro. Então vai ser jogo complicado, jogo difícil. A gente sabe que o Bahia já é um time montado, já é um time mais estruturado do que o Santos, que ainda vem em reconstrução, que não vai, né, tá aí direto fazendo essas reconstrução.
E se bobear, vai demorar mais ainda. Por quê? Para uma parte dos torcedores do Santos, é mais importante o Santos perder amanhã e sair o caixinha do que o Santos jogar bem, vencer e ficar o caixinha. Porque não dá para entender. Não dá para entender. É mais um treinador. Como eu falo aqui, o Guilherme e o Sherman tá fechado pelos torcedores do Santos. Mas o Pedro Caixinha também está fechado já pelos torcedores do Santos. E não adianta. Vem outro treinador ali, leva uma cacetada daqui, outra dali, porque os treinadores dificilmente chegam e já encaixam o time e põem para jogar, porque você tem que conhecer elenco, você tem que se preparar, você tem que começar a ajustar, pôr a sua ideia em campo, e aí o que acontece? Vai demorando, aparece uma derrota, outra derrota, aí já começa aquele zum, zum, zum daqui e dali, porque nunca aqueles que vêm é agrado dos 100% dos torcedores, não, uma parte quer um, outra parte quer outro, e aí vira essa briga de um quer um treinador, quer outro, já quer tirar o treinador que está aí há praticamente 3 meses trabalhando, sabe? Então tem umas coisas também meio complicadas. É claro que a gente, torcedor, como eu também torcedor, às vezes você se enfesa, você fica nervoso com certas coisas que acontecem do Santos, como foi a derrota para o Vasco lá, que eu achava que o Santos tinha que ter jogado muito mais bola, que eu achava que o Santos tinha que ter até com chance de vencer o Vasco, como o presidente do Santos falou, mas na opinião de quase todos os torcedores do Santos, estavam sim contando, porque o Vasco não é tudo isso. O Vasco não é tudo isso. Eu pus aqui no meu pacotinho lá da zona do rebaixamento, eu pus o Vasco, um dos times candidatos para cair para a segunda divisão. Quero conferir lá no final do ano, mas está marcado aqui. Então, para mim, o Santos tinha tudo para vencer o Vasco. Teve erro do Caixinha? Teve. O segundo tempo, aquelas alterações que ele fez, que, na minha opinião, o Barreal e o Gabriel Montempo, não que eles não poderiam ser substituídos, poderia, mas naquele momento, não. Então, para mim, é aquelas pitadas que ele dá, aquelas erradas dentro do campo. Mas a gente também tem que entender, que o cara está tentando arrumar um time, o cara está tentando montar esse Santos, está tentando achar esse Santos para jogar. Vamos ver, vamos aguardar para ver aí, porque é complicado, é complicado. Eu disse hoje, para mim, ainda bem que o Renato Gaúcho assinou com o Fluminense. Ainda bem. E ele é muito falastrão lá, o Renato Gaúcho. Porque aquilo lá que ele fala é para ele ganhar moral com a imprensa, ganhar moral. É claro que teve alguém do Santos que procurou ele. Mas se dentro do futebol tivesse a ética mesmo entre esses caras aí, ele nem tinha falado aquilo lá na coletiva, que um time procurou ele e pediu para esperar até domingo. Ele nem tinha que falar aquilo lá, porque ele sabia que ele ia falar aquilo lá e todo mundo ia saber que ia estar entre ali Santos, São Paulo e até mesmo o próprio Atlético Mineiro. Todo mundo ia saber. Então, ele fala isso daí para ele poder se encher diante da imprensa, diante dos repórteres e dos repórteres que estão ali, para mostrar quem é o Renato. Essa é a realidade. Então, para mim, ainda bem que o Renato assinou com o Fluminense, porque eu também não sei se o Renato daria certo no Santos ali, ou até mesmo aqui no futebol paulista, porque o cara parece que só quer trabalhar lá no Rio de Janeiro e voltar para o Grêmio. É o que ele faz, é o que ele gosta. Então, que ele fique para lá mesmo. E aí tem aí o Sampaoli, tem aí o Tite, tem aí o Dorival Júnior, aí de repente vem esses caras aí e vai começar tudo de novo um trabalho. Eu vejo muita gente falando que o Sampaoli podia vir para o Santos. Eu tenho a ideia de muitos aí que fazem conteúdo, que eu ouço falar, eu também tenho essa ideia também, que não se cruza Sampaoli com o Neymar. Você acha que o Sampaoli vai mandar o Neymar ficar correndo naquelas intensidades que o Sampaoli fazia correr? Não vai, não vai, não vai. Não vai adiantar. É bicar e não dá certo. Então, tem umas coisas que a gente tem que analisar primeiro e, portanto, na minha opinião, assim, eu vou torcer muito, muito para essa vitória do Santos amanhã e um bom jogo do Santos amanhã, quem sabe aí, começando o Pedro Caixinha achar esse time aí para dar um embalo aí no campeonato aí. Agora, é claro que eu concordo que se você vai ficar aí martelando em cima, os resultados não vêm, o time não se apresenta bem, é claro que chega uma hora que você tem que trocar. Você tem que trocar. Por exemplo, se o Santos entra amanhã e faça um futebol ridículo dentro de campo,
aquele futebol desorganizado, aí é duro. Você vai ficar esperando o quê? Você vai ficar esperando o quê? Passar 4, 5 rodadas para você estar lá fundado lá embaixo na buraqueira, que nem o Santos já se encontra, desde 2023, começou 2025 e o Santos continua na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, então aí você tem que tomar providências. Você tem que tomar providências. Mas você tem que dar um tempo também, porque é complicado, cara, é complicado. O Caixinha chegou agora, em janeiro. Em janeiro, o cara está preparando, arrumando esse time. Chegou os jogadores agora, o próprio Neymar machucado, o próprio Aderlan, que ainda não voltou, que eu também não sei se joga com Caixinha também, o próprio Souza, jogadores que poderiam estar ajudando o Santos e está aí fora da competição. O Soteldo, que não jogou na estreia. Tudo isso daí a gente tem que contar também. E vamos ver, vamos aguardar aí para ver como que vai ser esse jogo amanhã. Espero que os torcedores que vão estar na Vila Belmiro apoiem o Santos, principalmente durante os 90 minutos. Se tiver que vaiar, vaia depois do apito final do árbitro. Tem que ser desse jeito, porque não adianta querer, com 10 minutos ali, já começar a vaiar, porque aí acabou. Aí você já não vai vaiar nem o treinador, já começa a vaiar jogadores, porque os jogadores de hoje é muito mimizinho, muito aquelas coisinhas também, que qualquer coisa, com torcedores já viram a cara. Então tem que tomar cuidado. Ó, claro que o Santos não vai ter o Neymar, não tem ainda o Aderlan e não tem o Souza. Vou tomar uma aguinha aqui. E o Bahia traz um reforço importantíssimo para o Santos, hein? Everton Ribeiro. Um jogador diferenciado, um jogador interessante, né? Que ele foi expulso contra o Corinthians e não vai jogar amanhã. Quer dizer, é um bom reforço para o Santos, né? E também não tem lá o Michel Araújo, é um jogador uruguai que era do São Paulo, está lá. Vamos ver o decorrer desse jogo amanhã. Ó, um provável Santos para amanhã: Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. A dúvida é João Schmidt ou Diego Pituca? Gabriel Bontempo e Soteldo. Roleiser, Guilherme ou Barreal e Tiquinho Soares. O treinador, o Pedro Caixinha. Portanto, Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt ou Diego Pituca, Gabriel Bontempo, Soteldo, Roleiser, Guilherme ou Barreal e Tiquinho Soares. Pedro Caixinha, o treinador. Um provável time do Bahia, que a gente não sabe, é aquela coisa que eu sempre falei, que eu falo que os maiores treinos para valer mesmo, é o que o Bahia vai fazer agora. Jogou com o Internacional, agora joga com o Santos, depois vai jogar com o time lá do Uruguai. Esses aí são os treinos bons. É aqueles treinos que você não precisa ficar treinando, porque treino, é como eu digo, treino é treino, mas jogo, esse daí é o maior treino que você tem. Você está jogando e treinando, você está preocupado com aquilo ali. Agora, quando você pega esses tempão aí para ficar treinando aí, é problema. Aí você volta lá, você acha que você está ajustado, não tem nada ajustado. Você vai querer entrar no jogo aí com ritmo de treino. É meio complicado. Um provável Bahia é Ronaldo ou Marcos Felipe, o Gilberto, o Canu, o Ramos Mingo e o Luciano Juba. É bom de bola esse caboclo aí, hein? Eu lembro quando o Bahia trouxe esse jogador para o Bahia. Parece que ele veio do Pernambuco, do esporte, alguma coisa assim. O Caio Alexandre, o Rodrigo Nestor ou o Cauli e o Jean Lucas. O Tropicão. Olha o Tropicão aí, ó. Meu Deus do céu. Será que amanhã ele vai tropicar de novo na frente do goleiro do Santos? Tomara que ele não chega nem na frente do goleiro. Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. O treinador, o Rogério Ceni. Vai apitar o jogo Alex Gomes Stefani, do Rio de Janeiro, o Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, auxiliar 1, auxiliar 2, Luiz Cláudio Regazzoni, do Rio de Janeiro, e o quarto árbitro, Léo Simon Holanda, do Ceará,
e o Gilberto Rodrigues Castro, de Pernambuco. Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco, no VAR. Esse caboclo aí tem que ser bem interessante, bem importante, porque é complicado. É complicado, o Campeonato Brasileiro tem muitos lances que deixam muitas dúvidas ainda na cabeça dos torcedores e às vezes o VAR tem que estar atento, ele tem que estar ali sempre ativo para corrigir alguma coisa que acontece dentro do campo. Porque para mim o VAR é para isso. Não é nem para apitar, é para corrigir. Mandar o árbitro ir lá no monitor e ver se ele está certo, se ele está errado. Vamos ver. Portanto, esse é o Santos se preparando mesmo para enfrentar esse Bahia, que está badalado aí pela imprensa aí. Está todo mundo falando do time do Bahia. É claro, se você olhar já pelo tempo do Rogério Ceni treinando o Bahia, porque o Rogério Ceni é um bom treinador, é aquele treinador de boas estratégias ali. E é claro que você vai pegando até o costume do seu time jogar e sabendo aquilo que você vai fazendo, que tudo vai dando certo. Mas, como se diz, eu acredito que uma hora esse Santos aí vai ter que encaixar dentro do campeonato. E quem sabe a partir de amanhã já, porque afinal de contas, o Santos já vem de 2 resultados negativos, que é contra o Corinthians e contra o Vasco da Gama. Então, é o momento do Pedro Caixinha começar a achar esse time aí, porque, como eu já disse na semana passada, que o Santos não pode se acostumar a jogar só com o Neymar. O Santos tem que procurar jogar também sem o Neymar, porque o Neymar é para a hora que ele está pronto ali para ele poder ajudar. Agora, você tem que, sem o Neymar, você tem que jogar bem também. O Santos tem que jogar bem também e tentar vencer os jogos, principalmente dentro de casa e fora de casa também, que é muito importante isso daí, muito importante, porque um time, para ser bem colocado no Campeonato Brasileiro, ele tem que buscar pontos fora. Ele não pode fazer o que o Santos fez lá contra o Vasco, dar aquele mole danado lá e deixar o Vasco empatar o jogo e virar o jogo, e o Santos não ter força depois nem de empatar. Então, vamos ver aí, vamos torcer muito, vou torcer muito sim, para que o Santos faça uma grande noite na Vila Belmiro, uma grande vitória, com um bom futebol bem jogado, para dar uma acalmada na torcida do Santos. Dar uma acalmada na torcida do Santos. Se o Sherman e o Guilherme jogar, que joguem bem, para voltar aquela confiança dos torcedores do Santos. Porque nós estamos muito ansiosos, pegando muito no pé de alguns jogadores ali, que isso daí talvez atrapalha até para esses caras. Porque vão me dizer que esses caras não vê que os torcedores estão falando? Claro que vê. Esses caras vivem de foninho direto no ouvido, celular ligado direto. Eles sabem o que o pessoal está falando. Eles sabem o que o pessoal está falando. Assim como eles jogam bem, no outro dia eles querem ver o que o pessoal está falando, elogiando. Claro que é. Claro que é. O ser humano é desse jeito. Ele gosta de ser bem elogiado, mas quando ele é criticado, ele fica esmiriguido, que nem o Pica-Pau, quando ficava ramuxinho naquele desenho do Pica-Pau. Lembra que o Pica-Pau ficava? O jogador de futebol é assim. Quando ele está em alta, todo mundo elogia, ele está todo cheião, como diria um saudoso primo meu, ficava todo cheião, se esticava todo. Aí quando o cara falava mal dele, ele ficava murchinho. É assim o jogador de futebol. E aí é o que acontece com esses caras também. Eles sabem que se eles estiverem bem dentro do jogo, eles sabem que no outro dia eles vão ser criticados. Isso aí é certo dentro do futebol. Principalmente nos dias de hoje, que você não precisa ficar ouvindo uma televisão ou ficar ouvindo o rádio. Você tem o celular na mão e você vê quem fala, quem mete o pau, quem te elogia, quem fala tudo aí. Os falastrões, como se diz, nós todos, os falastrões do futebol. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.